Não, é uma posição já, digamos, conhecida, é uma posição não apenas da Procuradoria-Geral da República, mas é a posição de todo o Ministério Público brasileiro, isso seja o Ministério Público da União, nos seus diversos ramos, seja do Ministério Público dos Estados. O doutor Roberto Liviano mesmo é integrante do grande Ministério Público paulista e, quanto a isso, evidentemente, não há qualquer divergência no âmbito do Ministério Público brasileiro. A instituição está absolutamente unida, coesa, defendendo essa posição, que já é do mais amplo conhecimento do Poder Legislativo. Uhum. Claro, o trabalho do Ministério Público será sempre o de fazer esses esclarecimentos e mostrar que não se está aqui discutindo nenhum tema corporativista, digamos, que seja o interesse do Ministério Público ou o interesse da polícia, e nem tampouco alguma firula técnica. Não, o que se está discutindo aqui é se a sociedade brasileira terá ou não terá meios de combate, entre outras coisas, de combate à corrupção. Retirar o poder investigatório do Ministério Público é algo extremamente grave, sob qualquer ângulo que seja apreciado. Não é qualquer tipo de exagero, de demasia, digamos, da nossa parte como membros da instituição. É que isso é extremamente grave. É tão grave que, como eu também tenho ressaltado, e todos os colegas do Ministério Público, no mundo há 3 países que vedam a investigação ao Ministério Público. 3 países que proíbem a investigação ao Ministério Público. É um clube extremamente fechado, do qual será lamentável que o Brasil venha a participar. Se o doutor Gurgel me permite, só acrescentar em relação a essa sua questão, em cada estado estão sendo construídas, em parceria pelo Ministério Público com a sociedade civil, iniciativas contrárias à PEC 37. Em São Paulo, por exemplo, há um abaixo-assinado eletrônico que já conta com mais de 40 mil assinaturas. E nós temos notícia que em cada estado da federação estão acontecendo articulações semelhantes envolvendo o Ministério Público e a sociedade civil que se sente atingida por esta iniciativa que vai na contramão do interesse da própria sociedade. Portanto, o Ministério Público do Brasil, como um todo, junto com a sociedade civil, que é a destinatária do seu trabalho, vem se articulando, vem se organizando e as respostas, as consequências em relação a essa iniciativa, ao nosso ver, que vem na contramão do interesse da sociedade, elas são sensíveis e, com certeza, chegarão às instâncias corretas, adequadas. E este seminário, que acontecerá hoje e amanhã, será extremamente importante, porque trará a visão de quem enxerga este problema na perspectiva internacional. Como bem destacou o doutor Gurgel, apenas 3 países do mundo impedem o Ministério Público de investigar. Esta é uma situação, esta é uma proposta que vem absolutamente na contramão da história da civilização. E isso ficará muito claro nos debates que ocorrerão entre hoje e amanhã. Eu não sei se é possível, mas o doutor Antônio Cluny tem uma visão muito precisa a respeito disso. Ele é o presidente da MEDEL, né? E, conversando um pouco a respeito desse assunto, esta proposta preocupa muito o mundo, porque trata de uma iniciativa que vem realmente na contramão daquilo que a sociedade espera em termos de padrão da boa distribuição da justiça hoje. Doutor Gurgel, recentemente o senhor deu um parecer, se não me engano, contra a lei da mordaça. Esse é um assunto também que preocupa o Ministério Público? Claro, porque também a chamada lei da mordaça, quer dizer, a tentativa de amordaçar o Ministério Público, é fato igualmente grave. Na verdade, qualquer coisa que tolha, que dificulte a atuação do Ministério Público, não pode ser visto a não ser como um aceno no sentido de assegurar a impunidade ou de, pelo menos, dificultar a repressão à impunidade que temos no país. É um assunto que também preocupa. Mas acho que seria interessante vocês ouvirem a colocação do... Muito obrigado. Queria, em primeiro lugar, agradecer ao Dr. Roberto Gurgel e à doutora Ela Castilho o convite que me fizeram, convite cuja origem partiu do meu amigo Roberto Liviano, com quem já trabalho
há bastante tempo no âmbito do movimento associativo judiciário internacional e que sempre tem esta amabilidade e consideração de, por um lado, me convidar e, por outro lado, convidar a associação fundamentalmente que eu represento. Eu represento uma associação que, a nível europeu, reúne 18 associações de juízes e procuradores de toda a Europa, de 12 países diferentes. Esta questão é uma questão que hoje já não se põe na Europa. O único país onde o Ministério Público, onde até nem havia Ministério Público e o serviço que substituiu ao Ministério Público não podia investigar era a Inglaterra, não o país de Gales nem a Escócia, mas mesmo hoje o chamado Crown Prosecutor Service, a Inglaterra, tem poderes de investigação, de complementação das investigações da polícia e de sustentação das acusações do Ministério Público em julgamento. Portanto, o único país da Europa onde isto acontecia, os outros três, o Dr. Roberto Gurgel teve a amabilidade de me informar, que eu não sabia, e penso que para nós seria realmente interessante sabermos quais são os outros 3 países no mundo onde o Ministério Público não pode investigar, são o Ghana e a Indonésia. Quénia e a Indonésia. Portanto, situando-nos a nível europeu ou dos Estados Unidos da América, é prática corrente que o Ministério Público possa, ou por si só, desenvolver as investigações, ou completar as investigações iniciadas pela polícia, ou, simultaneamente, orientá-las e acompanhá-las desde o princípio. E porquê? Eu creio que há 5 boas razões para que ao Ministério Público sejam atribuídos os poderes de ou iniciar as investigações e desenvolvê-las por si, ou acompanhar as investigações desenvolvidas pela polícia, ou completar as investigações que a polícia fez. E um primeiro motivo, desde logo, é um motivo de eficácia. A quem cabe representar a acusação em juízo é ao Ministério Público. O Ministério Público é a única entidade que pode saber as provas de que necessita para sustentar em juízo uma acusação. A polícia, que normalmente faz um trabalho competente e desenvolvido, tem uma visão própria da prova, que é uma visão própria dirigida ao seu específico trabalho. A partir do momento em que se convence de quem é, ou quem foi, ou quem não foi o culpado, a polícia completou por si próprio o seu trabalho. O Ministério Público tem que levar a julgamento, a juízo, toda a investigação. Tem que saber que provas são válidas, que provas são reprodutíveis em julgamento, que provas são suscetíveis de obter uma condenação em julgamento. E, portanto, a visão de prova que o Ministério Público tem, não sendo antagónica da polícia, é uma prova que vai para além da polícia, porque é uma prova dirigida a obter uma condenação, a obter um sucesso em julgamento. E, portanto, pode partir da investigação que a polícia fez, pode completá-la, pode, como acontece muitas vezes nos Estados Unidos, rejeitar aquela prova porque a considera inválida para efeitos de reprodução em juízo. Portanto, este é o primeiro aspecto, porque é importante o Ministério Público poder desenvolver, acompanhar ou completar provas, completar a instrução feita pela polícia. É um problema de eficácia. O segundo é um problema que está na ordem da criminologia e da sociologia. Não há país nenhum da Europa ou do mundo hoje em dia, tirando aqueles 3 que aqui vimos, a quem a investigação penal não esteja atribuída ou a um juiz de instrução ou ao Ministério Público. Porquê? Porque, por muito competente, eficaz e eficiente que as polícias de investigação sejam, e são em norma, designadamente na Europa, a que eu aqui mais ou menos represento, são, o problema é que essas polícias dependem do poder executivo. Dependem daquele poder que muitas vezes tem que ser investigado. Ora bem, porque é que se pretende que haja entidades independentes, sejam elas o juiz de instrução no modelo francês ou espanhol, ou o modelo do Ministério Público no sistema italiano, português e agora maioritariamente existente em toda a Europa? Porque são autoridades constitucionais independentes que não dependem de nenhum dos poderes, onde normalmente, na grande criminalidade, na criminalidade económica e financeira, se passam os grandes casos. Portanto, também por um motivo de ordem criminológica e sociológica, há necessidade de encontrar
entidades capazes de desenvolver uma investigação que possa ser completa, ser eficaz e que não esteja sujeita ao poder daqueles que muitas vezes têm que ser investigados. Depois, relacionado com este, há o poder da chamada garantia judiciária. Tá? A garantia judiciária é: não pode haver nenhuma investigação que não esteja entregue a alguém que, de alguma maneira, como o juiz de instrução à francesa ou o Ministério Público à italiana, represente, de alguma maneira, a garantia de que as investigações se fazem no respeito pelos direitos humanos. Isto é, uma entidade que seja, que possa responder e que tenha por missão constitucional velar pelos direitos humanos. Recentemente, e que tenha essa possibilidade institucional e essa possibilidade constitucional. Ainda recentemente, o Ministério Público francês foi considerado uma não autoridade judiciária pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, o Tribunal de Estrasburgo, porque precisamente o Ministério Público francês depende do Executivo, depende do Governo, e o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos veio dizer: não pode haver investigações criminais dependentes de uma entidade que não é independente do Poder Executivo. Não pode haver. E, portanto, em 3 casos sucessivos, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem condenou a França e condenou o Ministério Público francês porque lhe estavam atribuídos poderes de investigação a uma entidade que, no caso, se chama Ministério Público, mas que, na realidade, depende do Poder Executivo e não tem autonomia nem independência nem do Ministério Público italiano, por exemplo, nem do português. E, portanto, a questão da garantia judiciária, que é uma aquisição civilizacional, é fundamental para justificar o problema da atribuição da investigação ao Ministério Público. Depois, há um outro aspecto que isso, creio que não podemos esquecer. Nós hoje vivemos num mundo globalizado. E toda a cooperação judiciária internacional é feita entre iguais, entre entidades com os mesmos poderes. Não há cooperação judiciária internacional entre polícias e ministérios públicos ou entre polícias e juízes de instrução criminal. A cooperação judiciária internacional é feita entre entidades que se reconhecem mutuamente no mesmo plano institucional e estatutário. Portanto, o perigo que há para um país como o Brasil se envereda por um caminho destes é ficar cortado da capacidade da cooperação judiciária internacional a nível alargado, o que não parece razoável dada a importância do Brasil e o seu papel e o seu significado no contexto das nações hoje em dia. O Brasil é hoje um dos países mais importantes no mundo, não pode ficar cortado desta capacidade de investigação e de cooperação judiciária internacional. E tanto não pode, que é o próprio Brasil, que subscreve o Estatuto do Ministério Público do Tribunal Penal Internacional, que atribui exatamente a um Ministério Público independente esta possibilidade. Esse Ministério Público que vai, por si próprio, ou em coordenação com os outros Ministérios Públicos dos outros países, fazer as investigações. Nesse Ministério Público, as polícias agem sob a orientação do Ministério Público. E, portanto, quando a comunidade dos países que integra o Tribunal Penal Internacional arranjaram um standard mínimo para permitir uma investigação a nível internacional, fizeram-no encontrando uma autoridade independente, que é o Ministério Público do Tribunal Penal Internacional. Porquê? Porque toda a lógica da cooperação judiciária internacional se baseia neste modelo. E são estes aspectos que, de facto, acho que é importante relevar aqui, e relevar, dada a importância enorme que o Brasil tem e não pode deixar nunca mais vir a ter na comunidade internacional judiciária. Sim. Recentemente, saiu uma pesquisa de uma estudiosa da UNB, ela chegou à conclusão de que nos últimos 10 anos o Poder Legislativo apresentou apenas 3 projetos de lei de combate ao colarinho branco, nenhum desses chegou a ser votado. Enfim, a maior parte dos projetos de lei é para aumentar as penas para os pobres, negros, analfabetos. Então, parece que o Congresso não tem muito interesse em criar leis para combater a corrupção com o colarinho branco. E essa PEC viria nesse mesmo sentido. Não dá uma sensação de impotência? Na verdade, você coloca bem. O problema da proibição da investigação pelo Ministério Público é algo que afeta, sobretudo,
aquele crime praticado nos estratos mais elevados da sociedade. Quer dizer, aquele crime que acontece nos estratos inferiores da sociedade, aquela criminalidade, o punguista, o homicídio ali, esse é sempre apurado e apurado possível de uma maneira adequada pela polícia. É precisamente o crime do colarinho branco, esse crime, como eu disse, que ocorre nos estratos mais elevados da sociedade, que demanda essa atuação investigativa do Ministério Público. E é essa criminalidade que, em relação à qual existe até hoje no nosso país um imenso déficit, quer dizer, na verdade, há até uma desesperança no sentido de que é um tipo de criminalidade que muitas vezes, nós usamos aqui, professor, uma expressão muito usada pela população, acaba em pizza, quer dizer, no sentido de que acaba não tendo nenhuma consequência. Então, é exatamente essa criminalidade já tão difícil, digamos, em relação à qual é tão difícil exercer a persecução penal, que ficaria, eu diria, mais a salvo ainda, na medida em que o Ministério Público seja proibido de investigar. Pois não. Disse que não teria existido a ação penal 470 se não fosse o trabalho de investigação do Ministério Público, e disse que o Ministério Público, naquele momento, teve mais condições de fazer essa investigação. O senhor destacou até o contexto político. Na opinião do senhor, naquela época, a Polícia Federal não tinha independência para investigar a cultura do governo? Olha, na verdade, o Ministério Público detém, digamos, garantias que não são asseguradas à polícia. Então, na verdade, quando nós dizemos que algumas investigações podem ser melhor conduzidas pelo Ministério Público, o que nós queremos dizer é que essas investigações podem ser melhor conduzidas porque o Ministério Público detém essas garantias, seus membros detêm essas prerrogativas que permitem que eles possam fazer as apurações com a independência necessária aqui antes referida. Quer dizer, é da natureza do Ministério Público a atuação independente, a atuação sem estar subordinada a qualquer dos poderes do Estado, o que, evidentemente, não acontece com a polícia. A polícia é uma estrutura, quer dizer, colocada no Executivo e submetida hierarquicamente às autoridades do Poder Executivo, o que não se verifica em relação ao Ministério Público. Então, não se faz de forma alguma qualquer tipo de atribuição de responsabilidade a esse ou aquele integrante da corporação policial. Como eu disse, a polícia presta um serviço relevantíssimo e é merecedora de todo o nosso respeito, de todas as nossas homenagens até. Mas isso é algo que está acima das pessoas que fazem a polícia. E isso é algo que está no nível da instituição. A instituição policial não detém as mesmas condições de independência que o Ministério Público. Por isso é que, muitas vezes, ou o Ministério Público conduzirá uma investigação, ou a investigação não acontecerá, ou, no mínimo, não acontecerá de uma forma adequada, de uma forma isenta.